Bom, hoje estamos aqui com a Dalva. Dalva Maria Soares é filha de seu Zezinho e da dona Dulce, um casal de trabalhadores rurais. Nasceu em Baldim, Minas Gerais, em 1966. Graduou-se em Ciências Sociais pelo UFMG em 1995. É mestre em Economia Doméstica, UFV 2009, e doutora em Antropologia Social, UFSC. Foi professora da PUC Minas, na PUC Minas Virtual, e na Escola de Estudos Superiores de Viçosa. Professora substituta no Departamento de Educação da Universidade Federal de Viçosa e professora substituta na Faculdade de Educação da UFMG. Professora designada na Universidade Estadual de Minas Gerais. Realizou estágio doutoral sanduíche na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Participa das coletâneas Raízes, Escritoras Negras, Resistência Histórica, 2018, Raízes, Escritoras Negras, Resgate Ancestral, 2019 e Ócios no Ofício, Antropologia Poética, todos da editora Venas Abertas. É autora de Para Diminuir a Febre de Sentir, também Venas Abertas, 2020. Também é mãe do João Pedro e escreve para respirar melhor. Dalva, muito obrigada por estar com a gente hoje aqui. Hoje você traz a temática sobre uma linhagem literária, a escrita de mulheres negras a partir de Carolina Maria de Jesus. E então, disserta um pouco mais para a gente sobre isso, sobre suas inquietações sobre o tema. Então, eu li Carolina Maria de Jesus pela primeira vez por volta dos meus 20 anos de idade e fiquei muito impactada com o que eu li. E há cerca de uns 4 anos atrás eu resolvi retomar a leitura, porque eu estava incomodada, né? Eu queria escurecer mais a minha estante e os meus livros. Então eu reaproximei da leitura de mulheres negras. E Carolina é considerada a precursora da escrita marginal, né? Então eu retomei Quarto de Despejo e me impactou da mesma forma que quando eu tinha os meus 20 anos. E aí eu quis saber mais sobre essa mulher, eu quis compreender mais Carolina, né, para além daquela imagem que se cristalizou da favelada que publicou um diário. Eu quis conhecer a artista que é Carolina. E eu fui atrás de outras obras dela, né? E aí eu reli Quarto de Despejo, me provocou a mesma inquietação de quando eu tinha 20 anos, mas aí eu fui atrás de Diário de Bitita, que é onde ela narra a infância, a juventude, né, antes de ir para São Paulo, antes de ir morar na favela do Canindé. Eu quis compreender, né, quem foi essa criança, né, como foi Carolina criança, como foi Carolina jovem, quais eram os seus desejos, quais eram as suas inquietações. E depois fui atrás de Casa de Alvenaria, que foi o diário que ela escreveu pós-publicação do Quarto de Despejo. Li também um conto, né, que é quase que uma novela, que é o Onde Estás, Felicidade, onde é possível a gente perceber a preocupação estética que Carolina tinha com a escrita dela. E li também o romance, Pedaços da Fome, né? Ou seja, e ali eu fui percebendo essa artista incrível que Carolina é, né? Então, para começar, em Quarto de Despejo, ela já fala do que significava o rádio para ela. Ela tocava violão, ela compunha, né? Tem um disco inteiro, né? De sambas e marchinhas disponíveis no YouTube, de uma mulher que também compunha, né? Ela gostava de carnaval, e uma coisa que me chamou a atenção de Carolina, e que inclusive eu busco para me inspirar, é que ela sempre teve a certeza de que ela era uma escritora, né? Então ela sempre lidou com essa questão. Logo no começo de Quarto de Despejo, uma das coisas que mais me chamou a atenção era essa necessidade existencial que Carolina tinha da leitura e da escrita, né? Então ela fala o seguinte, logo no comecinho: eu escrevo, tenho apenas 2 anos de grupo escolar.
Então, isso é um dado muito importante, né? Na verdade, são dois aspectos que eu gosto sempre de chamar a atenção. Carolina nasceu, segundo os registros históricos, em 1914, ou seja, 26 anos pós-abolição. Se em pleno Brasil de 2021 a gente vive o racismo cotidianamente, então imagina o que foi para uma negra retinta 26 anos no pós-abolição, né? Então, essas questões estão presentes na escrita dela, né? Eu costumo dizer que eu acho que Carolina, ela foi tão vanguarda que ela antecipou as questões de interseccionalidade. Porque na escrita dela tá sempre muito... Ela tem uma consciência muito grande de que ela é mulher, de que ela é negra, de que ela é favelada. E essas questões estão sempre presentes na literatura dela. E aí ela diz aqui, logo no comecinho de Quarto de Despejo, eu escrevo, sei dominar meus impulsos, tenho apenas 2 anos de grupo escolar. E o que me chama muito a atenção é essa necessidade, né? A clareza que ela tinha. Vou escrever um livro referente à favela. Eu quero escrever o meu livro. Hei de citar tudo o que se passa aqui. Então você imagina, no começo do século XX, uma mulher negra, favelada, que frequentou escola 2 anos, né? E que porque queria ser escritora. Se hoje é difícil para a mulher negra, né, se assumir escritora, eu que publiquei um livrinho pela Venas Abertas, que participei de diversas coletâneas, eu tenho dificuldade em me assumir escritora, né? Eu convivo com muitas mulheres negras que têm dificuldade de se assumir escritora. Eu sou uma dona de casa, eu sou uma mãe de filho que escreve. Carolina nunca teve esse problema. Ela falou, eu sou escritora. Né? Então, assim, isso é para a gente ter uma noção de como que essa mulher foi vanguarda, né? O dia de hoje me foi benéfico. As rascoas da favela estão vendo eu escrever e sabe que é contra elas. 20 de julho, deixei o leito às 4 horas para escrever. Tem uma escritora britânica, Virginia Woolf, que é uma escritora que eu gosto muito, que ela escreveu um ensaio que é clássico da teoria feminista, inclusive, embora ela não se reconhecesse, não se assumisse feminista, que é Um Teto Todo Seu. E a Virginia Woolf fala o seguinte no Teto Todo Seu, ela fala, a mulher, se quer escrever ficção, ela precisa ter um teto todo seu e 500 libras. Ela herdou de uma tia que morreu 500 libras anuais para o resto da vida. Então ela não precisava preocupar com a sobrevivência, né? E foi uma das maiores, se não a maior escritora britânica. E eu enquanto mãe de filho, dona de casa, né, uma mulher periférica, eu sempre me apeguei nessa questão, né, na necessidade de ter um quarto só para mim, para ter a tranquilidade para escrever. E a Virginia Woolf, inclusive, fala da chave, né, de preferência um quarto com chave, ou seja, você precisa de privacidade, né? E às vezes quando mas não consigo escrever, eu falo, eu preciso, né, de um teto todo meu. Mas aí eu lembro de Carolina, né? Porque Carolina acordava às 4 horas da manhã para escrever. Ela passava o dia na rua catando papel, né? A luta dela era uma luta diária pela sobrevivência, para colocar comida para os filhos. E aí eu fico pensando, falo, meu Deus, o meu lugar social se aproxima muito mais de Carolina Maria de Jesus do que de Virginia Woolf. E Carolina deixou cerca de 5.000 páginas manuscritas, né? Então eu falo, se Carolina pôde, eu também posso. Então o grande ensinamento, né, que eu aprendo a cada vez que eu me reaproximo de Carolina é que eu posso escrever, é que a minha história importa, as minhas questões existenciais importam, né? A própria Conceição Evaristo, ela coloca isso, né? Ela fala que se existe uma literatura universal, é a literatura que escreve a mulher negra, né? É essa literatura que contempla o universal. E aí, quanto mais eu me aproximo de Carolina, mais eu vou ficando espantada com essa clareza que ela tinha disso, né? Ela fala, dizem que falo muito bem, que sei atrair os homens,
Quando fico nervosa, não gosto de discutir. Prefiro escrever. Todos os dias eu escrevo. Sento no quintal e escrevo. Eu sentei na calçada para escrever. Uma senhora estava me olhando escrever e despediu-se. Quarto de Despejo, do início ao fim, é recheado desses trechos onde ela fala da escrita, né? E aí, mas Carolina é muito mais do que uma favelada que escreveu um diário, né? E quando você vai para Quarto de Bitita, que é esse... E o interessante é que Diário de Bitita, ele foi publicado primeiro na França, né? Porque teve todo um sucesso editorial imenso com a publicação de Quarto de Despejo, que foi em 1960. Nos primeiros 10 dias foram vendidas 10 mil cópias, né? Carolina foi best-seller, não só no Brasil, como em outros países com esse livro. Ele foi traduzido para cerca de 14 idiomas, e só que depois do estrondo que foi Quarto de Despejo, Carolina foi abandonada. É como se todo mundo ali, depois que passou aquela questão do exótico, né? A favelada que escreveu um diário, ela foi inclusive orientada a parar de escrever, né? E o sonho dela era que ela fala em Quarto de Despejo: eu vou escrever um livro, ele vai vender, eu vou conseguir grana para eu sair da favela. Porque o sonho dela era uma casa de alvenaria. E ela consegue comprar essa casa de alvenaria com o Quarto de Despejo, com a venda de Quarto de Despejo. Durante muito tempo ela circula pelos espaços de poder na cidade de São Paulo, ela viaja pela América Latina, ela lança o Quarto de Despejo em outros países, vai para o Uruguai, mas tinha uma questão ali exótica, né? Ela conta, inclusive, que ela teve que... no dia do lançamento de Quarto de Despejo, eles pediram que ela levasse terra da favela para montar o cenário ali na livraria, né? A Vera Eunice, filha dela, conta que o lenço, aquela foto que se cristalizou a respeito da Carolina com o lenço, e é uma coisa que me irrita profundamente, porque às vezes eu vejo várias mulheres negras, né? Aquelas fotos assim, todas muito arrumadas, né? As mulheres negras que você precisa ler. Aí tem lá Toni Morrison, tem Ana Maria Gonçalves, tem Conceição Evaristo, todas muito arrumadas, e Carolina ali no meio com o lenço, cabisbaixa, que foi uma imagem que foi construída a respeito dela, né? Mas ela era extremamente vaidosa, né? Ela gostava de joias, ela gostava de maquiagem, ela gostava de andar limpinha, cheirosa. Ela fala isso, né? Ficar andando pela cidade catando lixo, né? Ficar mal cheirosa, isso era uma coisa que incomodava a Carolina. E tem fotos dela belíssima, né? De embarcando para ir lançar o livro no Uruguai, em programas de televisão, com ela e os filhos arrumados. Mas essas imagens, hoje um pouco menos, né? Mas essas imagens não viralizam. A imagem que viraliza é Carolina com lenço, né? E eu acho isso extremamente simbólico. E da mesma forma que ela foi aprisionada na imagem com lenço, ela foi aprisionada em Quarto de Despejo. E a gente precisa ler outras obras da Carolina, né? O Diário de Bitita é maravilhoso, né? Ela conta que quando ela foi para a maternidade ter o filho, ela sempre carregando os livros, as revistas, e que a própria enfermeira falou: eu nunca vi uma mulher sentindo dor de parto e lendo, né? Ela lia o tempo inteiro, e ela lia tudo que chegava às mãos dela, né? Ela lia os franceses, ela lia folhetim, ela lia os clássicos, ela tinha paixão pelo dicionário. A cada palavra nova que ela aprendia, ela incorporava isso no texto dela. E em Diário de Bitita a gente vê isso, vê a infância dela em Sacramento, né? Ela nasceu em Sacramento, a relação dela com a mãe, como ela tentou ser empregada doméstica, né? Ela tentou ser empregada doméstica, tentou ser cozinheira. Durante uma época, a mãe e o padrasto foram ser meeiros numa fazenda. Ela vai com eles, quando ela sai da escola. Ela inclusive fica muito chateada de ter que sair da escola, né? Ela conta do deslumbre que foi quando ela percebeu que ela sabia ler. E toda essa parte da vida dela, da infância, da juventude,
da descoberta da leitura, da descoberta da escrita, tá em Diário de Bitita. Eu gosto mais de Diário de Bitita, inclusive, do que de Quarto de Despejo. E o Casa de Alvenaria é ali o diário onde ela faz a crítica da sociedade burguesa, porque ela começa a transitar pelos espaços de poder. Então ela começa Casa de Alvenaria com o dia que ela assinou o contrato de publicação de Quarto de Despejo. E aí ela compra uma casa num bairro de classe média, que eu acho que é o bairro de Santana, em São Paulo, e aí ela começa a sofrer racismo, né, a ser discriminada, ela e os filhos, naquele bairro ali que não aceitava uma ex-favelada. Ela nunca conseguiu tirar essa marca que colocaram nela, né, de favelada e de ex-favelada. Então era sempre a ex-favelada, né? Então os filhos eram criticados porque eram muito sem modos, né? E ao ponto de chega um momento na vida dela que ela não dá conta mais de morar ali naquele bairro, e ela vende a casa e compra um sítio em Parelheiros, que foi onde ela morreu, né? E Carolina morreu abandonada, né? Para você ter uma ideia, ela voltou a catar papel no final da vida, mesmo tendo sido uma best-seller, mesmo vendendo milhões de livros, né? O Diário de Bitita, que depois foi publicado aqui, o Casa de Alvenaria, ela foi um fracasso de vendas. O mercado editorial não tinha mais interesse nessa mulher que escrevia, só interessava a favelada que escreveu o diário. Então Carolina viveu depois, no final de sua vida, abandonada, esquecida, e morreu de asma, né? Eu acho extremamente simbólico. Primeiro porque é uma doença tratável, e segundo que ela morreu sufocada, né? E aí eu fico pensando no tanto que essa mulher ainda tinha para falar, tinha para dizer, e que ninguém queria ouvir, né? O bom é que nos últimos anos, na minha avaliação, tem a ver inclusive com a entrada de negros e periféricos na universidade. Carolina é redescoberta, né? E hoje a sua história, a sua trajetória é objeto de trabalhos de conclusão de cursos, de dissertações, de tese, muito livro sobre a sua escrita, e ela tem acontecido um movimento, né, de mulheres se inspirarem nela, né? Esse ano, agora eu já não sei se foi ano passado, se foi esse ano, a Todavia, acho que foi esse ano, Todavia lançou um livro que é o Cartas a uma Negra. Esse livro para mim é extremamente simbólico, porque a Françoise Heger é uma martinicana que vivia, era migrante na França, né? Ela migra para a França, e um dia, a caminho do trabalho, ela era faxineira, né, diarista, doméstica ali das francesas. Um dia, a caminho do trabalho, ela conta, a Françoise Heger conta que o luxo que ela tinha, que a cada pagamento dela, ela comprava uma revista francesa de moda, que era Met Paris. E num dia desses, a caminho do serviço, tinha uma matéria de várias páginas na Met Paris sobre Carolina Maria de Jesus. Isso na década de 60, Quarto de Despejo tinha acabado de ser lançado em Paris. E aí ela fica enlouquecida, porque ela é uma mulher negra, também uma empregada doméstica, e também queria escrever. E ela começa a escrever cartas para Carolina. E ela move céus e terras porque ela queria que essas cartas chegassem até Carolina. Essas cartas não chegaram até Carolina, né? Foi necessário décadas depois essas cartas serem traduzidas e serem publicadas aqui. Mas hoje essas cartas inspiram outras mulheres negras. E o mais interessante é que na primeira carta, né, que é de maio de 1962, né? Ou seja, o Quarto de Despejo foi publicado em 1960, 2 anos depois ele estava sendo publicado ali na França. A primeira frase do livro da Françoise Heger é: "Pois é, Carolina, as misérias dos pobres do mundo inteiro se parecem como irmãs." Ou seja, ela se identificou com uma brasileira
do interior de Minas, uma mulher negra, favelada e que era escritora. E Françoise Egar não só escreve essas cartas para Carolina, né, como ela tinha um romance. Né? À medida que ela escrevia as cartas para Carolina, ela contava para Carolina que ela estava escrevendo um romance. E ela contava da dificuldade, ela contava de como que os filhos zombavam, de como que o marido zombava, de como que as pessoas tentavam o tempo todo convencê-la de que a escrita não era para ela. Né? A escrita não é para qualquer pessoa. Né? E o livro está aqui. Né? E o livro cruzou o oceano e o livro hoje inspira mulheres negras, né? A fazer, não só como Carolina, como Françoise Egar, né? Ou seja, as nossas histórias importam, né? Todo mundo, a fabulação, o desejo de fabular é uma necessidade humana, né? O professor Antônio Cândido, ele tem um ensaio maravilhoso, né? Um livro que fala do direito humano à literatura. A literatura é um direito humano. Todo mundo tem direito de fabular. Né? E ele fala, olha, a gente fabula, seja na letra de samba, seja no samba enredo da escola de samba, a gente está fabulando o tempo inteiro. Você nunca começa a contar uma história para a pessoa, não, olha, sabe o que aconteceu ontem? Né? Ou seja, a gente tem essa necessidade de fabular. Por isso, todo mundo tem direito, não só a ler, como a escrever e como a contar as nossas histórias. E o mais interessante disso é que ano passado, quando se completou 60 anos, né, de publicação de Quarto de Despejo, a FLUP, né, que é a Festa Literária da Periferia, ela fez uma homenagem a Carolina Maria de Jesus e fez uma seleção onde convidando mulheres negras a escreverem uma carta para Carolina Maria de Jesus. 500 mulheres do Brasil inteiro e até de fora do Brasil escreveram essa carta. 180 foram selecionadas e passaram por um processo de formação, né, com uma série de escritores, de profissionais de todas as áreas que liam Quarto de Despejo a partir da sua formação, né? Então tinham arquitetas falando sobre Quarto de Despejo, tinham musicistas, escritoras, e depois cada uma dessas 180 mulheres foi convidada a escrever um texto em homenagem a Carolina, né? Eu acho isso impressionante, ou seja, 180 mulheres negras brasileiras inspiradas em Carolina, dialogando com Carolina, tendo a Carolina como uma interlocutora. Décadas depois, né, daquela mulher que veio do interior de Minas, que só teve 2 anos de estudo formal, né, e que tinha essa necessidade existencial de falar, de escrever, de se comunicar, de se expressar, né? E eu tive o privilégio e a honra de ser uma dessas 180 e tenho um trecho, um texto aqui que eu escrevi em homenagem à minha mãe, né? Que também, de alguma forma, meio que Carolina também, é óbvio que não nas condições de vulnerabilidade que Carolina viveu, mas também uma trabalhadora rural que não frequentou banco escolar, a minha mãe não foi alfabetizada e que tinha um sonho, né? Um dia, muito timidamente, ela me confessou que ela tinha um sonho de ser médica, né? E que isso foi roubado dela, porque ela não teve direito nem à palavra, né? E eu queria ler o texto que eu escrevi em homenagem a ela, né? Inspirada em Carolina, né? De quem eu sou devota, né? Virei devota de Carolina. Deixa eu localizar ele aqui. E esse livro ficou um livro muito bonito, inclusive. Ele é todo ilustrado, né? Foi publicado pela Rosa Bazar do Tempo, né? E é um livro muito bonito. E tem textos aqui de escritoras que já estão prontas, sabe? Que já tinha que estar sendo publicada, inclusive. Deixa eu só localizar aqui. Eu fui orientada pela Eliane Alves Cruz, né? Foram 8 professores orientadores e eu fiquei na turma da Eliane Alves Cruz. E esse texto foi em homenagem à minha mãe, Dona Dulce,
uma trabalhadora rural que não foi alfabetizada e que tinha o sonho de ser médica. E diz assim o texto, chama Fome de Beleza. Sábado era sempre um grande movimento. Dia de mamãe lavar as roupas, de limpar a casa, de varrer o quintal. Um quintal que, naquela época, aos nossos olhos de criança, parecia enorme. Emburrados com o trabalho que nos roubava das brincadeiras, dividíamos o espaço e cada um varria uma pequena parte. Mamãe era muito caprichosa. Fervia e quarava as roupas brancas. O sol faz milagres, tira todas as manchas, dizia. Quarar as roupas era tão importante que tínhamos até um quarador de tela suspenso por pés de madeira. Buscávamos cavacos de eucaliptos e gravetos no campo para num tacho de cobre ferver as roupas. Numa trempa improvisada no quintal, mamãe ficava revirando as peças ferventes com um pedaço de pau. Depois enxaguava 1, 2, 3 vezes. E só na quarta água é que colocava o anil. Aquela água azulada operava uma alquimia que deixava as roupas ainda mais brancas. Aí sim, tudo era estendido no varal. Mas não de qualquer jeito. Mamãe tinha uma estética precisa. Primeiro as roupas brancas, que iam seguindo em tons degradês, do mais claro para o mais escuro. Primeiro as calças, as bermudas, até chegar nas calcinhas e nas cuecas. Primeiro os vestidos, depois as saias, primeiro as camisas de manga comprida, depois as de manga curta e por fim as camisetas. Primeiro as roupas dos adultos, depois as roupas das crianças. Mamãe odiava o estrago que a fumaça do fogão a lenha deixava nas paredes e buscava barro no córrego para passar sobre o preto até a cozinha ficar branquinha novamente. Era uma disputa inglória, mas incansável ela não desistia. Aos sábados, todas as vasilhas de alumínio da prateleira tinham que ser areadas com bucha vegetal e areia fina. O sabão era ela mesma quem fazia, com óleo de coco e um tipo de soda cáustica caseira fabricada a partir de cinzas. Os forrinhos eram todos trocados, assim como as coxas das camas, feitas de saco de algodão alvejado e bordados à mão. Sempre os mesmos motivos florais: miolo das flores em amarelo, pétalas vermelhas, folhas e caules verdes. O chão de cimento vermelho era encerado com cera pastosa derretida no fogão. Depois de seca, era lustrada com um pano felpudo, já que não tínhamos o esfregão, irmão mais velho da enceradeira. Os espaços entre os canteiros da horta tinham que ser varridos antes das verduras serem aguadas. As folhas secas das samambaias e dos lírios, plantados em latas de doce, eram arrancadas. Só depois de tudo limpo é que podíamos brincar. Primeiro a obrigação, depois a devoção. Mamãe dizia com sua voz rouca e grave: tinha fome de beleza. Era onde residia a poesia dela, no jeito de cuidar da casa, né? E eu fico pensando assim, do tanto que minha mãe, Dona Dulce, tinha de Carolina Maria de Jesus, e o tanto que eu absorvi de minha mãe, o tanto que eu me inspiro em Carolina, e o tanto que Carolina inspira outras mulheres, né, hoje. Não só essas 180, né, como eu conheço muitas outras que são devotas de Carolina também, e de onde a gente ficou, a gente aprendeu que é importante que a gente fabule, que é importante que a gente conte nossas histórias, né? As nossas histórias são tão importantes quanto as de qualquer outra mulher, a britânica, europeia, né, do século XIX. Não, as nossas histórias importam. A história da minha mãe importa. Essa fome de beleza que ela tinha no cuidado com a casa, né, no trato com as suas coisas, isso é importante. Isso pode ser objeto de fabulação, né? Dalva, sobre a reimpressão dos livros e também a impressão dos livros que não tinham sido lançados, como que vai acontecer isso e qual que é a importância desse momento? Então, o que a gente percebe é que tem acontecido um movimento, né, e todo esse movimento, né, da escrita, da literatura marginal, desse ingresso, né, dos negros e dos periféricos nas universidades,
que começou há cerca de uma década, hoje já é possível perceber as consequências disso, né? O próprio movimento dos slams, né, dos saraus, hoje o mercado editorial percebeu que literatura negra e periférica vende, que tem mercado, que tem demanda, né? Então a gente já percebe o movimento das grandes editoras publicando, né, pessoas negras, publicando livros com essa temática do racismo, e a Companhia das Letras montou um comitê, né, que tem pesquisadoras que se debruçam há muito tempo já sobre a escrita de Carolina. A própria Conceição Evaristo, né, tá nesse comitê, Vera Eunice, filha da Carolina também. E não só os livros que já foram publicados, como Quarto de Despejo, Diário de Bitita, Casa de Alvenaria, Pedaços da Fome, Onde Estás Felicidade, como as 5.000 páginas, né, de inéditos que Carolina deixou, vão ser publicadas, né? E inclusive com um cuidado de não editar, né? Porque uma crítica que Quarto de Despejo sofreu é que ele foi muito editado, muita coisa foi cortada, né, pelo editor. E agora esse comitê, que tem ali Conceição Evaristo e outras pesquisadoras, a própria Vera Eunice, tem essa preocupação, elas estão debruçadas sobre esse material, para fazer com todo o cuidado, né? Então, já me parece que agora, nesse segundo semestre, já vem Quarto de Despejo, e outros livros, né? Então, eu acho que Diário de Bitita também já vem, com um cuidado editorial diferente, né? E também na expectativa, né, que o Quarto de Despejo, inclusive, já há algum tempo tem ficado na lista dos livros mais vendidos, né? Ou seja, 60 anos depois, ainda tem demanda, ainda tem gente interessada, né? A Conceição Evaristo fala uma coisa que eu acho interessantíssima, né? Que é a questão da linhagem literária, né? Ela fala que Carolina Maria de Jesus inaugura uma linha matricial de mulheres negras, de mulheres pobres na literatura brasileira. Determinadas épocas e alguns autores criam uma tradição literária, um processo de criação que influencia, que guia uma outra geração. Vi pouquíssimas vezes estudos literários que colocam Carolina como uma criadora de uma tradição literária, mas ela criou. Quando a gente diz isso, é porque outras mulheres, inclusive de outros países na América Latina, escreveram influenciadas pelo texto de Carolina. Então, eu concordo com Conceição, eu vejo Carolina como uma mulher negra que inaugurou uma linhagem literária, né? A linhagem das mulheres negras e periféricas que ousam escrever, que ousam contar sua história. Muito obrigada, Dalva.